11 viradas inacreditáveis na história da Champions. Mano, eu fiquei um pouco receoso de assistir esse vídeo porque eu achei que eu conheceria todas as viradas. Mas eu acho que o Eurofoot vai nos surpreender. Vambora. Acontecem coisas mágicas, inacreditáveis e viradas que... A Champions League é onde acontecem coisas mágicas, inacreditáveis. Que Pedro Silveira, mano. O nome dele é Eurofoot. Eu já falei com vocês já, velho. E viradas que entram pra história. Como essa que o Barcelona meteu pra cima do Benfica no começo de 2025. Essa foi não foi a única. O Barça é especialista em virar e tomar virada. Mas vamos lá, porque o Benfica e o Barça se enfrentavam na fase de Liga da nova Champions. Enquanto os encarnados estavam ali mais pro meio da tabela, o Barcelona era um dos melhores times da competição e do mundo, com o Yamal, Leva, Rafinha simplesmente brilhando naquele timaço do Hansi Flick. E o jogo começou a 1000 por hora com um gol do grego Pavlidis pro Benfica. Mas logo depois, o Balde sofre pênalti e o Lewandowski, além da polonesa, deixa o seu primeiro. Até aí tudo bem. Só que aqui que começa a ficar interessante, porque talvez tenha sido a virada com o maior número de lances bizarros. Por exemplo, o Benfica fez o segundo quando o goleirão Szczesny foi sair e trombou com o próprio... Essa saída do Szczesny, ela foi simplesmente patética, mano. Pô, eu sou muito fã do Szczesny, mas ele no Barcelona, ele fez umas pataquadas, velho. Agora acho que ele tá melhorzinho, tá ligado? Mas, pô... Que isso, Chad? O companheiro de equipe chutou o balde e aí o Pavlidis ficou com a bola livrinho só pra empurrar pro fundo do gol. Depois o Walshness manda uma bola pro Arthur Koglu e lá vai o Szczesny de novo. O goleiro polonês chega atrasado e faz pênalti no turco. O Pavlidis vai lá e completa o seu hat-trick. Tudo isso ainda no primeiro tempo. Aí parecia que a vitória do Benfica tava bem encaminhada, mas o goleirão dos caras tinha outra ideia. Porque ele sai jogando de forma bizarra, dando uma bica na cabeça do Rafinha. Cara, que ficou só ali parado, a bola bateu no cucuruto dele e ele diminuiu o placar dessa maneira. Mas eu posso falar na moral com vocês, mano? Esse gol do Rafinha, mano, tipo assim, é lógico que o goleiro tem culpa nisso porque o goleiro não quebrou a bola alto, tá ligado? Mas, pô, mano, que isso, mano? Ô, velho, caralho, sério. O Rafinha conseguiu brocar esse gol de primeira assim, velho. Pô, o cara despachou a bola, mano, plum, tá ligado? O goleirão chutou muito forte, o Rafinha segurou na cabeça assim e foi gol, velho. É lógico que foi culpa do goleiro, mas, tipo assim, não foi uma pataquada das maiores, velho. Ele tomou... ele teve um azar do caramba, tá ligado? Ele teve muito azar, o goleiro aqui, velho. Muito azar. Bota fé? Um dos gols mais bizarros da Champions. E assim, o Barcelona nem comemorou muito, porque logo depois foi a vez do Ronald Araújo, zagueiro culé, marcar um gol contra e devolver o presente. Se você perdeu as contas, o Ronald Araújo, ele é muito bom, velho, mas ele faz umas pataquadas, né, velho? 4-2, tá? Isso já aos 70 minutos de jogo, mas tem uma coisa que o Barcelona sabe, é que não existe pouco tempo na Champions. E essa camisa do Barça é maravilhosa. Dá pra fazer muita coisa. E aí o Carreiras comete um pênalti duvidoso em cima do Yamal, que faz o Lewandowski converter e descontar. E aos 41 minutos do segundo tempo, o Barcelona chega ao empate quando a bola do Pedri vai pra área e o nosso querido Eric Garcia acaba completando de cabeça pro fundo da rede. E essa partida foi tão insana que o Benfica teve a oportunidade de ficar na frente mais uma vez, quando o Di Maria chegou cara a cara com o Szczesny e parou no polonês, que acabou conseguindo se redimir um pouco, né? E quando no último minuto de jogo tem uma falta, a bola vai pra área e cai nos pés do tiburon Ferran Torres. O tubarão sentiu o cheiro... Mas eu posso falar uma coisa na moral? Eu, tipo assim, cara, eu tava assistindo o jogo. Eu confesso que eu não parei pra rever o lance depois, tá ligado? Mas no momento do jogo, nessa falta aí, eu achei que foi pelo menos aí uns 2 pênaltis pro Benfica, mano. Eu fiquei muito com essa impressão, tá ligado? Eu não fui ver os lances depois, repito, vi só na hora da emoção. E eu achei que tinha sido 2 pênaltis pro Benfica ali, tipo assim, claros. Só que o juiz não marcou, velho. E aí, 2 coisas aqui, mano. A arrancada do Rafinha aos 90 minutos pra fazer esse gol é fantástica. E a percepção do Ferran Torres pra despachar essa bola no Rafinha também é de outro planeta. De sangue e meteu um lançamento simplesmente perfeito pro Rafinha, que ganhou na correria, tirou do marcador e no minuto 51 do segundo tempo finalizou pra virar o jogo. Benfica 4, Barcelona 5, numa das viradas mais épicas dos tempos recentes da Champions League. E quando a gente pensa em grandes viradas da Champions, não tem como deixar de fora a remontada. A gente já contou essa história 300 mil vezes aqui no canal, mas a gente vai fazer isso de novo porque ela é muito especial. Vamos trazer alguns detalhes extras que talvez você não lembre, beleza? Na temporada 2016-17, o Barcelona do trio MSN seguia voando baixo. Essa camisa é doida, mano. Terminaram a temporada com um recorde histórico. Inclusive era a camisa do Hexa 06 no FIFA 17, velho, que na época não chamava Hexa
0,6 ainda. De gols do clube, e nas oitavas da Champions tinha um embate contra o PSG. Só que no jogo de ida lá na França foi um sonoro 4 a 0 pro Paris, com direito a um golaço de falta do Di Maria. E no dia seguinte... Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui agora, na moral. Tipo assim, eu não tô lembrando não, mas essa aí é a maior virada da história do futebol? Na opinião de vocês? Essa é a maior virada da história do futebol? As mais pessimistas manchetes nos grandes jornais espanhóis: Barça ferido de morte, coração partido em Paris, e isso não é Barcelona. Parecia que todo mundo tinha jogado a toalha, né? As esperanças tinham ido pro ralo. E aqui vem uma curiosidade. Não, quem colocar não no chat, coloca aí pelo menos qual que foi então, pô. Coloca não, porque a maior foi tal. Verdade incrível, né? Depois saiu um vídeo no YouTube em que alguns jogadores do Paris teve a virada daquela de época, Istambul, que é uma final de Champions, tipo né? o Verratti e o Matuidi, estão jantando ali e conversando sobre essa situação na Champions, né? E eles meio que de brincadeira falam: Tu présentement ton père 5 ans et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou t'es je pas suis content? dégoûté. Oui, j'ai content. Tu étais content? Barcelone, je suis content. eu não sei vocês, mas psicologicamente me parece que esse time tinha metido 4 a 0. Caralho, eu não sabia disso não, cara. Olha o resenha dos caras, mano. Tem uma Olha a curiosidade resenha incrível, dos né? cara, Depois saiu um velho. vídeo no YouTube em que alguns jogadores do Paris daquela época, tipo o Verratti e o Matuidi, estão jantando ali e conversando sobre essa situação na Champions, né? E eles meio que de brincadeira falam: Tu présentement ton père 5 ans et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou je t'es suis pas content? dégoûté. Oui, j'ai content. Tu étais content? Barcelone, je suis content. eu não sei vocês, mas psicologicamente me parece que esse time tinha metido 4 a 0 no primeiro jogo e mesmo assim tava com um pouco de medo do segundo. E se eles ficariam felizes? Mano, não só... Mas é um medo disfarçado também de, tipo assim, de um pouco de arrogância, né, velho? Sei lá, mano. Com Bizarro. 5 a 1. Que resenha morta dos caras. Talvez não ficaram tanto com 6 a 1. Porque diante dessa torcida, o Barça encontrou as forças necessárias pra viver uma apoteose antes dos 3 minutos de... Ah, não. Que isso, velho. Eu duvido que alguém do chat... Apoteose. Entre os antigos, cerimônia de divinização. Inclusão de alguém entre os deuses em função de suas qualidades e atributos. É, isso foi uma apoteose mesmo. É. Isso foi uma apoteose. Foi uma apoteose. De bola rolando. O primeiro gol já tinha saído. Depois, aos 40, veio o segundo. No segundo tempo, tem um pênalti um pouco esquisito pro Barça e a torcida vai à loucura com o terceiro. Não, esse pênalti do Neymar foi muito pênalti. Na minha opinião, foi muito pênalti. Muito Terceiro gol pênalti. saindo. Depois o Cavani ainda tenta colocar água no chope dos culés. Mas é aí que começa o show de Neymar Júnior. A gente tá falando de um Barcelona que tava chegando pros acréscimos do segundo tempo, E essa camisa é maravilhosa. com o jogo 3 a 1, precisando fazer 3 gols, em coisa de 5 minutos ali, 10, dependendo dos acréscimos. E o quarto saiu aos 43 do segundo tempo, quando teve uma falta perto da área e o Neymar acaba marcando um golaço. Um golaço, Uma cobrança falta. perfeita, que fez o Barcelona Linda, ganhar mais linda, energia linda. e continuar pressionando. Até que aos 44, Aí não foi o pênalti, Suárez rapaziada. dá um migué ali e é derrubado Isso aí não foi pênalti, pô. dentro da área, um pênalti muito contestado, mas o Barcelona não quis nem saber. O Messi vê que o Neymar tava confiante. Um pênalti muito Essa contestado, carinha mas do Suárez, tipo assim, o cara me enforcou, ele me enforcou, tá doendo, tá ligado? o Barcelona não quis nem saber. O Messi vê que o Neymar tava confiante, que ele tava com uma aura diferenciada naquela partida e deixa o brasileiro cobrar. Ele vai e faz o 5 a 1. Nesse momento, todo torcedor do Barcelona já tava no modo arquivo X. Eu quero acreditar. E quem não acreditava era maluco. Até porque no minuto 50 a bola sobra pra quem? Pro Neymar. Era praticamente o último lance. Ele poderia tentar driblar alguém, avançar mais, poderia tentar chutar de longe ou abrir pra um companheiro na Ele ponta. corta Mas ele cavoca fez o de que sabia canhota. fazer de melhor. Puxou pra canhota, que nem é a perna boa em teoria, e dá uma cavadinha perfeita. Neymar não tem perna ruim não, Eurofute. As duas são boas mesmo. Pra encontrar livre na área o iluminado Sérgio Roberto, que só meteu pra dentro, fez o 6º gol e concluiu uma loucura, virada mano. histórica, Eu fiquei maluco. despachando Eu o lembro Paris. que tava no estágio, mano. Quando ele fez gol, eu levantei assim, ó. Falei, caralho! Joguei minha cadeira por longe, tá ligado? No estágio, no meio do estágio, mano. A minha sorte era que a minha chefe não tava na sala. Que eu gritei, eu falei, caralho! E joguei a cadeira pra longe. Eu, pô, que porra é essa? E o Barcelona estava fazendo 6 a 1. Saint-Germain e fechando um dos maiores jogos da história da Liga dos Campeões, Da que história. causou, acreditem, até um pequeno terremoto em Barcelona. Os caras mediram as vibrações com um sismômetro e o Camp Nou tava tão lotado, com todo mundo pulando, que realmente parece que a terra tremeu.
Não é à toa, e um detalhe muito especial disso é que o Sérgio Roberto, quando ele faz esse gol, ele disse que entrou numa espécie de transe, um estado de consciência que ele não sabia se o que tinha acontecido era real ou não. Que Foi um momento isso, tão que inacreditável, loucura, tão mano. absurdo, que por alguns segundos ele achou que ele tava sonhando. Uma loucura completa. Imagina uma virada que simplesmente dissocia o jogador da realidade. Não à toa, o próprio Neymar também Isso é muito pique, esse comentário do Sérgio Roberto. Gostei. contou que o momento do vestiário ali depois dessa virada é a sua maior memória como jogador de futebol. E olha que o Ney viveu coisa, né? Essa foi uma virada do primeiro jogo pro segundo. E a gente vai falar tanto dessas quanto também de viradas dentro do mesmo jogo, beleza? Porém, se no 6 a 1 o Barcelona se deu bem, pode ficar tranquilo que eles têm um histórico de viradas tomadas também. Na temporada 18-19, o Barcelona agora já sem Neymar pegava o Liverpool de Klopp nas semis, que era inclusive o atual finalista da competição. No jogo de ida no Camp Nou, o Barça não tomou conhecimento e meteu logo 3, com Suárez e 2 do Golaço. Messi, incluindo um dos gols de falta mais... Cara, eu tenho uma observação sobre esse gol de falta do Messi, velho. Tipo assim, quem me acompanha sabe, mano. Tipo assim, com todo respeito aí à pessoa, tá ligado? Mas o goleiro Alisson, eu sou hater do goleiro Alisson, tá ligado, velho? Eu não gosto do Alisson na seleção, mano. Eu acho que a seleção já teve goleiros muito melhores e eu falo, pô, muitas vezes, velho. O Alisson é o pior goleiro que a gente tem em Copas do Mundo desde o Tafarel, tá ligado? Não que o Tafarel seja pior que o Alisson, mas tipo assim, eu lembro do Tafarel. O Alisson é o pior de todos, tá ligado? Tipo, o Alisson é pior que o Júlio César, o Alisson é pior que o Dida, o Alisson é pior que o Marcos, o Alisson é pior que o Tafarel. Eu sou hater do Alisson, tá ligado? Sou um pouco hater do Alisson. Eu lembro que nesse gol, tava vendo o jogo com a Isabela na casa dela, eu e ela, era carnaval, se pá, essa porra, algum feriado, sei lá o que era, mano. Eu falei com a Isabela assim, mano, se o Alisson tomar esse gol, daí, de falta, ele é um merda. Não tem como um goleiro tomar um gol de falta aí. Daí, tá ligado? Um goleiro decente. Só que aí vai o Messi e faz isso aí, tá ligado? O Messi tornou um gol que na minha cabeça era impossível ser indefensável. Indefensável, pô. Tá ligado? Eu jamais imaginaria que um gol dali ia ser indefensável e o Messi fez o gol ser indefensável. Estrela Bet, essa semana a gente tem Copa do Rei com Barcelona e Atlético de Madrid, meus amigos, e jogando em casa. O Barça, não que seja o Barça mais confiável que eu já vi em anos, mas mesmo assim é um Barça que tá jogando muita bola com o Rafinha e Amar Lewandowski. Eu vou betar 10zinho no Barça, mano, a 1,93 pra voltar 19,33, velho. Se você também quiser fazer uma apostinha como essa, não só no Barcelona, mas nos principais eventos esportivos do mundo, o melhor lugar, Estrela Bet, meus amigos. Lembre-se sempre de jogar com responsabilidade e aposta só para maiores de 18 anos, mano. Não vai, né? Não vai colocar o dinheiro que você não pode perder, hein? mais absurdos que ele já guardou. E poderia ter sido até pior pro Liverpool. 3 a 0 ficou barato, porque o Dembélé recebeu uma chance inacreditável de fazer o quarto ridículo, Dembélé. e perdeu de forma bizonha. Mas de qualquer maneira, 3 a 0 colocava o Barcelona com um pé e meio na final. Eu sou hater do Alisson, desculpa aí que eu para gosto do Messi e seus companheiros ali poderia ser bem complicado, né? Mas é nesses momentos que talvez a magia do estádio e a força da torcida pode fazer a diferença. E na coletiva antes do jogo de volta, perguntaram pro técnico do Liverpool o que precisaria mudar. E o Kloppão respondeu bem daquele jeito dele. The result? E foi exatamente o resultado que o Liverpool conseguiu mudar. Mesmo sem o Salah que estava machucado, os Reds aproveitaram o vacilo do Alba e abriram o placar bem no comecinho com o Origi. E continuaram no primeiro tempo numa pressão absurda, não só dentro de campo, mas também com a torcida em Anfield fazendo a sua parte. Eu não lembro Tanto dos foi gols assim desse que jogo, o placar não, tava velho. Vi só 1 a poucas 0. vezes. Mas o Barcelona foi pro vestiário no intervalo em choque. Em cenas gravadas para um documentário, dá pra ver os jogadores já abalados e o Alba até chorando, como se já soubesse o que viria pela frente. Curioso considerando que no agregado ainda tava 3 a 1 pro Barcelona. Que e aí isso, no segundo mano? tempo Que documentário é esse? Alguém manja que documentário é esse? que aparece outro herói improvável. O Wijnaldum fez Joga o 2 a muito. 0. E aí começou a apagar um culé, porque apenas 2 minutos depois ele marca de novo de cabeça, faz o 3 a 0, deixa o confronto tudo igual e leva o ambiente dentro do Anfield ao ponto de ebulição. E em grandes Pô, se jogos alguém que tiver marcam a o nome desse documentário aí, por favor, compartilhe comigo. história, Tenho interesse de assistir. muitas vezes a gente tem um tempero especial causado por um momento de genialidade. Se na remontada do 6 a 1 talvez tenha sido aquele passe do Neymar pro Sérgio Roberto, aqui também teve um momento em que um cara diferente fez algo Alexander-Arnold. diferente. Foi quando o Trent Alexander-Arnold ia cobrar um escanteio e pegou todo mundo de surpresa batendo rapidamente. Com a zaga do Barcelona completamente perdida, a bola caiu nos pés do decisivo Origi.
que fez o 4 a 0, completou a remontada do Liverpool Esse gol é e a loucura. destruição do Barcelona naquela Netflix UCL. Barcelona? Os Reds comemoraram de forma alucinante, né? Uma das grandes Na época tinha gol fora de casa, mano, não sei se tinha, velho, não lembro, mano. 2000, ali, isso aqui foi quando? 2020? Não sei se tinha. dos últimos tempos, Não lembro mas mesmo. tem algo ainda mais emblemático sobre esse jogo. O silêncio mortal dentro do vestiário do Barcelona depois da partida. O choque era tanto que ninguém conseguiu proferir uma palavra sequer. E essa experiência toda, o próprio Klopp resumiu na coletiva pós-jogo. Wow. Nessa Champions de 2018-19, o Liverpool então se classificou para a final e pegaria lá o Tottenham Hotspur, que tinha 18-19. chegado na finalíssima, também protagonizando uma das maiores viradas da história. Esse aí foi bizarro. Em também, 2019, o Ajax de Erik ten Hag estava encantando a Europa com nomes ali como o Tadic, o De Ligt, o David Neres, o De Jong e o Ziyech, despachando até o próprio Real Madrid da Champions, com esse elenco Isso aí ainda foi no bizarro. show dentro do Santiago Bernabéu. Quando os holandeses foram então para Londres para encarar o Totão da Massa e saíram com uma vitória de 1 a 0, o clima era de otimismo, que o Ajax poderia avançar para mais uma final de Liga dos Campeões depois de mais de 20 anos. E quando chega o jogo de volta na Johan Cruyff Arena, parecia que isso seria confirmado, porque antes mesmo dos 35 minutos de jogo, o Ajax já tinha feito 2 a 0, 3 a 0 no agregado, uma baita desvantagem e sem o craque Harry Kane. Na moral, aí você que é torcedor do Tottenham, mano, vê isso aí e fala assim, pô, fudeu, né? O Tottenham, velho. O Tottenham não vai ganhar isso aqui, essa porra. Não vai ganhar. É o Tottenham, pô. Tudo parecia perdido pro Tottenham, até que apareceu o Com todo brasileiro. respeito ao Lucas Tottenham. Moura marca o seu primeiro aos 10 do segundo tempo, aproveitando-se ali de uma boa jogada do Dele, que rabiscou a defesa holandesa. E Dele depois Ali, aos mano. 59, depois de um milagre do Naná e de confusão na grande área. E é aí que no finalzinho, quando o Ajax parecia classificado e restavam apenas poucos segundos no relógio, literalmente 3 segundos, a bola chega no Llorente, que faz um pivô esquisito, cai no Dele, que dá um passe pro Lucas, encontrar um espacinho na área e finalizar de esquerda Irmão, pra O Dele Alli achar esse passe também é sacanagem, né não, velho? Pô, que desperdício de jogada. virar o jogo no último segundo, completando um hat-trick com a perna ruim, um dos gols mais Isso é bizarro. importantes da história do Hat- Tottenham, uma das viradas Cara, isso é muito bizarro. O cara fez um hat-trick com a perna ruim, porra. Eu faço isso na pelada toda semana, né? Mas, tipo assim, a pelada não tem o nível da Champions. mais incríveis e inacreditáveis da história da Champions, e que de quebra proporcionou uma das narrações mais épicas que o brasileiro já viu. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao Dá uma cérebro! arrepiada, velho. O pé Dá uma arrepiada mesmo, viado. Olha lá. Caralho. Um momento que acabou sendo mais Bom marcante da demais carreira do isso Lucas aqui, Moura, velho. que inclusive contou que 90% das pessoas que pedem pra tirar foto com ele ali falam desse jogo e começam a gritar Lucas pra ele. Inclusive Jorge Igor, que fez essa obra-prima dessa narração, disse que ele também tá na rua e as pessoas começam a gritar Lucas! A gente já mencionou esse jogo várias vezes no canal, mas não tem como não falar novamente num vídeo sobre viradas, né? Mas tem outra virada incrível envolvendo outro clube inglês que talvez você não lembre de cabeça. Esse Se eu não liga só, conheço. lá no ano 2000, Não o conheço. Chelsea ainda vivia uma época pré-dinheiro, né? Eles não eram ricos ainda e estavam recebendo nas quartas de final da Champions o Barcelona, Ó, o que Xavi. tinha Rivaldo, Figo e Guardiola. E os Blues, incrivelmente, meteram 3 a 1 lá no Stamford Bridge, tá? Com direito a um belo gol de falta do Zola. Supostamente mesmo. tudo muito tranquilo pra volta, só que a gente já viu que o Barcelona gosta de emoção, né? E aquele Barça demonstrou que era sim forte quando devolveu o placar no tempo regulamentar. Teve um gol do Rivaldo, um do Figo e um do Dani Garcia. Só que mais incrível do que isso foi o que aconteceu no final da partida. Tava 3 a 1, né, o mesmo placar do jogo de ida, quando de repente o Kluivert, caído no chão, acaba conseguindo fazer um gol. Só que o juiz isso? deu pênalti naquele lance, Que né? isso? E pênalti não tem vantagem. Então o gol do Kluivert não valeu e foi pra bola o Rivaldo cobrar a penalidade. Só que o Rivas bateu e perdeu. Nossa, então o que era um meu gol do irmão. Barcelona virou um pênalti perdido. Só que a história do futebol é muito construída na base de redenções. E o Rivaldo conseguiria a sua.
esse jogo foi pra prorrogação e o Brazuca teve outro penal pra bater. Ele Cruzada não tremeu, agora, Rivaldo. chamou a responsa, Bate foi pra cruzado, pelota Rivaldo. e com confiança fez o gol do Barcelona, Tá batendo no que mesmo tava lugar, com filho. um a mais em campo depois do babaiar do Chelsea ter sido expulso nesse lance do pênalti, né? O que fez o Barça ainda conseguir meter o 5º gol com o Kluivert. Um gol que deve ter tido um sabor especial pra ele, já que aquele que ele fez caído no chão foi anulado, né? No Na fim, moral. 5-1 pro Barcelona, Pô. no que na época ficou conhecido como a Super Remontada. O Barça Não sabia dessa, tá? Não sabia dessa de jeito maneira, mano. Não sabia mesmo dessa informação. Eu achei muito pique, inclusive. Achei bem legal. protagonizando uma virada espetacular dessas, só pra fazer de novo uns 20 anos depois, né? Mas sabe o que tem em comum nessas duas viradas? O Barça faz algo incrível, marca a história, vai pra próxima fase e apanha. Pois é, no ano de 2000, o Barcelona simplesmente toma 4-1 do Valência no primeiro jogo da semifinal e depois vai embora pra casa. Mais uma virada incrível que não resultou em título. Mas não é o caso quando essa virada acontece justamente numa final. Na temporada 2005-2006, o Barça de Ronaldinho, Deco e Eto'o pegava então o Arsenal com vários remanescentes ainda do time dos Invencíveis, como o Gilberto Silva, o Pires e o Thierry Henry. Rapidão, vocês já viram o relato do Thierry Henry sobre esse jogo, velho? Não sobre esse jogo, mas tipo assim, ele falando dessa final, velho, é muito pica, mano. Pô, é basicamente ele falando que tipo assim, mano, o peso de ser o melhor jogador, tá ligado? O peso de ser o melhor jogador. Aí, tipo assim, ele fala que, tipo, ele conquistou a Premier League pro Arsenal, conquistou não sei o que pro Arsenal, mas que ele tem dia que ele acorda e fala, puta que pariu, mano, eu perdi aquela Champions, velho. Tá ligado? Tipo, o cara que, mano, o Henry é pica. O Henry é muito brabo, mano. O Henry é muito... Mano, o Henry tem Copa do Mundo? O Henry tem Copa do Mundo, rapaziada? Alguém sabe? O Henry tem Copa do Mundo, velho. Tem Mundial de Clubes. Tem Liga dos Campeões, mas é pelo Barcelona. Tá ligado? Tem Liga dos Campeões pelo Barcelona. Pelo Arsenal, ele ganhou Copa da Inglaterra, Premier League, mano. 2 Premier League, pô. Só que o cara fala que tem dia que ele acorda e falaram, tipo assim, mano, caralho, velho. Eu perdi aquela Champions League, mano. Eu não dei a Champions League pro torcedor do Arsenal. E ele fala que esse é o peso de ser o melhor jogador, porque todo mundo botava fera nele, tá ligado? Parecia impossível os Gunners serem campeões dessa Champions, porque aos 18 minutos da final, o goleiro Lehmann foi expulso depois de dar uma entrada feia no Eto'o. Só que mesmo assim foi o próprio Arsenal que saiu na frente, com o Campbell, o zagueirão, fazendo um gol de cabeça. E de maneira até meio que heróica, o Arsenal... E o Henry perde 2 ou 3 chances, não, 1 ou 2 chances nesse jogo, velho. Assim, 2 chances boas de gol. O Arsenal conseguiu segurar não esse costumava 1-0 perder. até os 15 minutos finais, quando algo mudaria completamente o rumo da partida. Chegam no banco o brasileiro Belletti e o sueco Larsson. 2 caras que não ficaram marcados como craques de nível mundial. Quando a gente lembra do Barcelona de 2006, geralmente vem mais na cabeça o Ronaldinho e o Eto'o do que eles. Mas foram eles que viraram esse jogo. O Larsson acaba colocando uma bola suculenta pro Eto'o empatar a partida. E 4 minutos depois, coloca também, outra, né, pro Brazuca Belletti entrar na área e meio sem ângulo, virar o jogo. Orquestrando a virada no que foi a segunda orelhuda da história do Barça, enquanto o Arsenal não conseguia a sua primeira. Isso, claro, até a temporada 27 e 28, quando o Arsenal venceu do PSG com um hat-trick do Saka na final. Mas isso aí é spoiler do futuro, né? Então deixa quieto. Os gols do Lucas e esse do Belletti não seriam as únicas vezes que um brasileiro faria um papel de protagonista tão grande numa virada incrível, né? Isso porque o mata-mata inteiro da Champions de 2021-22 do Real Madrid foi na base das viradas incríveis. Foi na base dos mata-matas mais espetaculares de todos os tempos. Nas oitavas, por exemplo, eles viram o confronto pra cima do PSG, né, com direito a hat-trick do Benzema. E contra o Chelsea nas quartas, tem outro hat-trick do Benza, o Courtois salvando na ida e o Rodrigo brilhando pra fazer o gol salvador no jogo de volta. Os mais céticos poderiam acreditar que a dose de sorte do Real Madrid já tinha se esgotado. Porém, Champions League e Real Madrid, existe uma conexão diferente, uma conexão cósmica entre essas duas entidades. Isso porque contra o Manchester City na semifinal, o jogo de ida foi 4-3 para os Citizens. Então o Real precisava de novo correr atrás do resultado e reverter o prejuízo. E como se já não fosse complicado o suficiente pegar o Manchester City do Pep Guardiola e ter que virar um resultado,
o City conseguiu segurar muito bem o jogo até os saiu na 73 minutos de jogo, quando eles abriram o Golaço placar. do Mahrez, Tava tá? 5-3 no agregado pro City. E como não tinha mais o desempate pelo gol fora de casa, o Real Madrid precisava de 2 milagres, basicamente. Que o raio caísse 2 vezes no mesmo lugar. E caiu, gente. Primeiro, Spoiler. o Rodrigueira aparece na área como um centroavante se adiantando bem pra empatar o jogo. Isso já era 45 do segundo tempo. E 1 minuto depois, um cruzamento perfeito na área. E o Rodrigo, que não tem no jogo aéreo a sua maior fortaleza, naquele momento foi. Ele subiu muito bem de cabeça, Bizarro, fez um véio. movimento pescoçal exemplar Bizarro, e véio. virou o jogo de forma insana Bizarro, e instantânea. Em 2 minutos, levando aquela partida pra prorrogação. Bizarro. E se a gente costuma falar que o Manchester City é o tubarão, que sente cheiro de sangue e ataca suas vítimas sem piedade, dessa vez foi o Real Madrid que fez isso. É realmente bizarro como esse elenco do Real Madrid nos últimos anos simplesmente sabe que eles vão ganhar. Enquanto o Rodrigo é isso confirmou mesmo. esse sentimento de Mano, os caras, tipo assim... Cara, posso... Assim, eu vou falar na moral, mano. O Real Madrid jogou essa Champions League que eles foram campeões mal pra cacete, velho. Eles jogavam muito mal, mano. O time, tipo assim, cara, todo cagado, velho. Só que o Benzema jogou uma bola absurda, o Vini tava começando a brilhar muito e o Rodrigo fez isso aí. Tá ligado? E o Courtois, pô, uma parede, né? Não adianta tentar fazer gol no Courtois, era impossível fazer gol no cara, velho. Era impossível. Mas essa Champions aí, mano, o Real jogou mal pra caralho, velho. confiança dizendo o seguinte, Muito mal, a gente muito mal. sabe que vai sofrer, mas que no final a gente vai passar. E não foi a primeira vez que o City sofreu uma virada assim na Champions, né? E a outra que a gente vai contar agora aconteceu justamente na primeira temporada com Ó o Pep tartaruga aí, Guardiola. Os ingleses pegaram nas oitavas o Mônaco do técnico Leonardo Jardim. E esse Mônaco aí tinha um elenco lotado Leonardo Jardim, que é técnico de quem? Cruzeiro. de caras que depois ficaram marcados ligado? no futebol recente. Jogadores do nível ali do Fabinho, que virou lenda no Liverpool, do Bernardo Silva, que fez história no Manchester City, e de um jovenzinho chamado Alguém conhece? Kylian Lotin Mbappé? Mbappé. Mas mesmo assim o time do Pepe conseguiu consolidar o seu favoritismo no jogo de ida, vencendo uma partida insana por Essa 5 partida a é 3, num jogo que teve direito a 2 viradas. E gol do Mbappé já, tá? Mas se esse confronto tá nesse vídeo, não é à toa. Isso porque no jogo de volta, o Não Mbappé tem o deu time seu não, pô. cartão de visitas pro futebol Sou galo logo no doido. comecinho. Depois o Fabinho deixou o dele. E mesmo com o City descontando com o Sané, foi o Bakayoko, o volante do Mônaco, que fez o terceiro, fechando o placar em 3 a 1, 6 a 6 no agregado, que deu a classificação para o time do Principado nos gols marcados fora de casa. Não seria um absurdo afirmar que foi nesse momento aí que o Mbappé surgiu pro mundo, que ele ficou conhecido por todos. E não à toa, depois disso, o próprio Manchester City tentou contratar o Tartaruga Ninja. Mas o final dessa novela a gente já sabe e o Guardiola acabou se contentando com o ótimo Bernardo Silva só. Passa um tempo pra frente na carreira do Mbappé e ele vai pro Real Madrid pra resolver o problema da camisa 9, que tava vaga desde a saída do Benzema. Mas outra virada inacreditável na história da Cê foi Champions loucura, vem mano. justamente num Cê foi período em loucura. que o Real Madrid não tinha um centroavante de Roselu! Exatamente. Na Champions 2023-24, o Real enfrentava o Bayern de Munique nas semifinais. E no jogo de ida na Alemanha foi 2 a 2. Vini Com Júnior. direito àquele gol do Vini Júnior com um passe genial Vini, do Toni Vini, Kroos. Vini, Vini, Só que o Vini, jogo de Vini, volta Vini. era na Espanha. E apesar de Real... rapidão. Véi, essa partida de volta na Espanha ela é muito injusta com o nosso queridíssimo Manuel Neuer, que eu particularmente sou um fã, assim, gigantesco, tá ligado, velho? Pô, o Neuer pegou muito esse jogo, mano. Pegou muito, velho. Só que ele foi e entregou uma bola no pé do Roselu depois. Cara, que injustiça, mano. Nossa, E Bayern que de dor no Munique coração. terem criado boas chances, né? Cê A tá partida tava maluco, se encaminhando velho. pro fim Sério. com um placar sem gols, quando perto dos 70 minutos, o Alphonso Davies dá um belo corte na zaga madridista e guarda uma Esse bucha gol também é espetacular loucura, com a né? perna ruim pra fazer Bayern 1 a 0. E esse gol foi incrível porque naquele momento o Vini Júnior tava fazendo uma partida muito boa, né? Realmente incrível, mesmo sem conseguir fazer o gol dele. E o Bayern de Munique tava vivendo uma temporada conturbada, tava sob muita desconfiança. Então o fato deles estarem chegando na final A Tati Montovani chamou o gol, né, velho? Antes da narração, isso foi pica mesmo. Foi mó legal de ver. da Champions, eliminando o Real Pô, Madrid. teve uma galera que achou ruim na época, nada a ver, né, mano? Pô, foi pica pra caralho, eu achei muito doido. Teve uns caras que falam, não, isso aqui é avacalhação, falta de profissionalismo. Não, tem uns caras que são muito mal amados mesmo, né, velho? No Bernabéu Pelo amor de era Deus. chocante. Porém, o amor futebol de parece Deus. que às vezes inverte a ordem das coisas. Um jogador que não tem muita confiança, que não é considerado tão bom assim,
pode protagonizar momentos incríveis, enquanto um jogador que é considerado craque e que Aí, tava ó. muito bem no Né, jogo ué. pode acabar Né, cometendo ué. uma falha. Frangueiro, Foi frangueiro exatamente ruim. o que aconteceu. Aquele Real Madrid, como eu comentei, não tinha mais o Benzema. E a solução pra conseguir substituir Porra, mas a ele Tati muito entre Mantovani não é narradora não, pô. Tá maluco, velho? aspas, tinha sido caseira, o Rosselló. Porra, essa, E mano. eu digo meio que caseira porque o Rosselló chegou a ser do Real Madrid quando era bem novinho, mas lá nunca conseguiu vingar e acabou passando por vários clubes na carreira, até se destacar no Alavés e depois voltar pro Real Madrid já depois dos 30 anos. Sob muita desconfiança. Essa Ao longo história da é loucura. temporada, o Rosselló virou meio que um meme por perder muitas chances claras e não ser considerado um atacante de nível Real Madrid. Só que no momento do pega pra capar, o futebol pode ser caótico e tudo ficar de cabeça pra baixo, porque o Neuer, um dos maiores goleiros da história e que vinha fazendo uma ótima partida, simplesmente solta uma bola nos pés do Rosselló, Ridículo, que hein, atento, Manuel? pega o rebote e faz o 1 a 1. Isso já era 43 do segundo tempo. E se já parecia improvável o Rosselló meter aquele gol, o improvável seria duplicado. Isso porque num improvável cruzamento do zagueiro Antônio Rüdiger, o Rosselló aparece sozinho no meio da área para marcar mais um gol, nos acréscimos. E depois de Loucura. um drama no VAR, classificar o Real pra Loucura, final, porra. do que seria depois Loucura, mais uma porra. taça pra coleção deles. E o mais incrível, em 2022, o Rosselló era um cara um pouco mais desconhecido, só que ele sempre foi torcedor do Real Madrid, ele sempre teve essa afinidade com o clube, e tem uma foto em que ele foi pra final da Champions de 2022 como uma pessoa comum, pegando fila pra entrar no estádio e tudo. O cara sempre foi madridista, Ele é e aí pica. depois de 2 anos, tava ele sendo responsável por levar o Real Madrid pra mais uma final. As histórias que o futebol conta, o Rosselló no final saiu como herói. E vai ser lembrado por muito tempo, Na né? moral. Com certeza. E o Mais cara é um campeão da... Mano, na moral, você ser campeão continental pelo seu time do coração, velho, caralho, é uma honra muito grande. cara que jamais Ainda mais quando você é meio merdeiro, né? O Rosselló é meio merdeiro. será esquecido por ninguém que viu ele fazer o que ele fez. É o Sérgio Ramos. A gente volta um pouquinho para a temporada 2013 e 2014 para falar da final da Champions, que de um lado tinha o Atlético de Madrid vivendo o momento mais especial da sua história sob Curiosidade. No dia dessa final foi o dia que eu fiquei com a Isabela pela primeira vez. o comando do Simeone, e do outro um Real Madrid em busca de Eu assisti esse jogo e fui beijar a gata. décima. Era uma Toma, final muito guardão. importante pro Real, que apesar de ser o maior vencedor da competição, naquele momento passava por uma seca de mais de 10 anos e tinha vivido uma fase esquisitíssima, em que caiu nas oitavas de final da Champions durante 6 temporadas seguidas. O Real naquele momento ainda não era o Real de hoje em dia, mas aquela final começou sem tantas oportunidades para as equipes. De um lado, tinha a sólida defesa colchoneira, liderada por um Courtois, antes de virar a casaca, né? E do outro lado, um CR7 que não tava tão inspirado. O primeiro lance crítico aconteceu aos 36 minutos de jogo, quando o Cacilhas sai mal do gol, fica ali um pouco caçando borboleta e o Godin cabeceia Essa bem pra saída fazer do 1 a Cacilhas 0. é patética, Depois velho. disso, o Real até tentou agredir, mas o tempo foi passando e Patética. nada do gol de empate sair, até o relógio marcar 92 minutos e 48 segundos. É ali que, em cobrança de escanteio perfeita do Modric, o raçudo Sérgio Ramos mostra que o Real Madrid nunca desiste, pula mais alto que todo mundo e manda a bola no cantinho do Courtois pra deixar tudo igual. O O que pior era que não basicamente tinha o último como o lance da Courtois chegar partida, nessa bola, velho. levando o jogo pra prorrogação. Não tinha como. E é até difícil mencionar a importância desse gol, não só pelo jejum do Real Madrid na Champions, como eu falei, mas pelo fato de que eles estavam perdendo uma final pro rival da cidade, pro Atlético de Madrid, que seria campeão europeu pela primeira vez, justamente em cima do Real. Talvez sem esse gol do Sérgio Ramos, o Atlético de Madrid teria sido campeão e a gente nunca teria visto essa virada de sorte do Real Madrid, que depois ganhou tantas Champions aí nos últimos anos. Vai saber, mas o fato é que esse gol do Sérgio Ramos, que ele inclusive tatuou na sua perna e tatuou o minuto do gol na sua cabeça, foi que começou a forjar essa armadura merengue para os próximos anos. Foi esse gol aí que de alguma maneira mudou completamente a cultura dentro do Real Madrid, que fez eles se tornarem esse time que o Rodrigo disse, né? Que É verdade. não importa o que aconteça, a gente sabe que uma hora a gente vai virar, a gente vai ganhar. E foi exatamente o que aconteceu em 2014, porque o jogo foi pra prorrogação e o Atlético de Madrid, que tinha se segurado tão bem durante 92 minutos e 47 segundos, acabou implodindo. Cansados, os caras tomaram 3. Com um show de Di Maria e gols de Bale, Marcelo e de CR7, o Real Madrid meteu 4 a 1 na prorrogação, garantiu a orelhuda e depois começou uma sequência de conquistas europeias que a gente conhece muito bem. E essa É o virada do Real Real Madrid Madrid foi uma das mais marcantes da história da Champions louco, também. velho. E foi numa final que deixa tudo mais emblemático, né? Só que a gente tem uma final que é ainda mais conhecida por uma virada que parecia improvável, parecia impossível
e ao Isso é mesmo bizarro. tempo meio que não foi uma virada. Vem comigo que essa aqui tem detalhes inacreditáveis, tá? Em 2005, o Liverpool de Gerrard e Xabi Alonso pegava o Milan de Carlo Ancelotti na final, que tinha aquele timaço com Maldini, Pirlo, Kaká, Shevchenko e companhia. E não deu outra, quando acabou o primeiro tempo e as equipes foram pros vestiários... Essa final de Istambul eu não vi não, rapaziada. Eu era muito novo, velho. Não vi não. O Milan vencia por um Eu tinha 10 anos, eu acho. confortabilíssimo 3-0. 9 anos, sei com lá. direito a esse gol do Crespo com uma baita assistência mano, do Kaká. essa assistência do Tudo Kaká é parecia linda, perdido. Porém, é no vestiário que às vezes as coisas mudam. Pode ser um discurso, uma mudança tática do treinador. O intervalo de um jogo tem poder. E o que acontece ali, geralmente a gente não vê, não fica sabendo. Mas muitas vezes tem impacto direto no segundo tempo. E pode mudar a história. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Djibril Cissé, que era um atacante do Liverpool naquela época, explicou tudo o que aconteceu naquele vestiário, naquele momento. Conta pra quando gente, o Liverpool era espancado pelo Milan por 3-0. Quando talvez outros times, outras personalidades poderiam aceitar que o segundo tempo era para evitar um vexame ainda maior. Mas não foi o que aconteceu, porque o técnico do Liverpool, Rafa Benítez, deu uma palestra, e aí o Gerrard, que era o capitão da equipe, pediu para que o técnico se retirasse, que ele queria ter uma palavrinha só com os jogadores. E ali ele mostrou por que era um líder diferente dos demais. Ele disse para os seus companheiros que o Liverpool era tudo que ele tinha, que era o seu clube, e que ele não queria entrar para a história da Champions como uma piada, e que se os caras respeitavam ele como capitão, eles tinham que botar a cabeça no lugar, sacudir a poeira e fazer diferente no segundo tempo. Na segunda etapa, a torcida do Liverpool continua dando um espetáculo à parte, sem parar de cantar um segundo. E o Gerrard resolveu liderar não só com o papo no vestiário, Arrepiei de novo, mas arrepiei também de novo. dando exemplo quando Arrepiei ele de faz o novo. gol de cabeça. Com os ânimos no lugar e a poeira Arrepiei de sacudida, logo depois Tá, o pô. Smisser marca um golaço de fora da área. E é o próprio Gerrard, o líder incansável, que sabe como ninguém o que é ser um Red, que sofre o pênalti, depois convertido por Xabi Alonso no rebote, deixando tudo igual. Um empate que não só parecia improvável, parecia impossível, ainda mais contra esse Milan, Na moral, o que time tinha, do por Milan, exemplo, mano. parecia impossível, ainda mais contra Olha o time do Milan, mano. Cafu, Seedorf, Dida, Nesta... Não. É Maldini ali. Pirlo, Gattuso. Acho que é o Nesta aqui embaixo. O Nesta ali também tem na... É Nesta e Maldini. Kaká, Crespo, Shevchenko e esse careca aí que eu não sei quem é. Que esse isso? Milan, que tinha, por exemplo, o Shevchenko, atual bola de ouro naquele momento. O melhor jogador do planeta estava lá em campo. E quis o destino que uma bola sobrasse pro Sheva dentro da pequena área. Essa defesa um goleiro é bizarra. caído. Só restando pro Essa craque defesa é empurrar bizarra. em Ô, na qualquer moral. canto da... Teve uns filhos da puta que falaram que isso aqui foi culpa do Shevchenko de perder esse gol, velho. Como é que o cara fala isso, mano? Como é que o cara fala isso? Aqui é puro mérito do Dudek, velho. Puro mérito do Dudek, Aquele porra. gol, botar o Milan na frente e ganhar a Champions pro Milan, porque só faltavam 3 minutos pra prorrogação acabar. Só que a história, como a gente disse, é feita de heróis improváveis. E o goleirão do Dudek tirou um reflexo não sei da onde, pra botar a mão na frente daquela bola e fazer uma das maiores defesas que o futebol já viu. Aquela defesa com certeza ajudou a firmar no coração dos Reds a mudança de ânimo que o Gerrard trouxe lá do vestiário. E quando o jogo foi pros pênaltis, novamente apareceu o Dudek. Ele se tornou o carrasco oficial do Shevchenko, pegando o pênalti do ucraniano e Mas esse pênalti que o Shevchenko bateu também foi uma merda, né, velho? Convenhamos. consagrando o Liverpool campeão, A uma merda. das noites mais especiais da história da Liga dos Campeões e, por que não, do futebol europeu. E aí você pode ser rígido e falar, pô, mas não foi uma virada, 3-3, mas virou nos pênaltis, então entra aqui, tá? A gente já tem É, o quase milagre umas de 10 Istambul, outras porra. viradas incríveis preparadas para uma parte 2. Se vocês quiserem ver, deixa nos comentários. E nesse vídeo a gente acabou falando de vários momentos incríveis de brasileiros na Champions, né? E a gente tem um vídeo só sobre isso também, é só clicar, tá aparecendo na tela. Oi, Eurofute. Adoro o seu canal. Quero ver a parte 2, por favor. Abraços. Pô, muito bom vídeo, tá? De cinema, de cinema.